Covid-19 no ensino superior, impactos, né? Tendências e desafios, né? A série, ela faz parte das atividades desenvolvidas pelo LES, né, que é o Laboratório de Estudos sobre Educação Superior, né, da qual a Ana Maria Carneiro e eu somos coordenadoras, e da disciplina Seminários Avançados 1 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. Bem-vindos todos. Bom, a crise sanitária causada pela Covid-19 e o seu veloz alastramento em nível global levaram os estabelecimentos de ensino superior de todo o mundo a suspender, em um curto intervalo de tempo, suas atividades presenciais e a adotar o ensino remoto. Há 7 meses estamos observando com muita preocupação os efeitos disso tudo nos diferentes sistemas de ensino superior e temos um material já abundante a respeito, né? E esse material diz respeito a muitos aspectos do ensino superior, né? O que tem mudado na relação dos estudantes com o aprendizado, com os colegas, a questão da sociabilidade nos campi interrompida, e as consequências que vamos ter disso, as condições de trabalho dos docentes, o acesso às tecnologias digitais, suas facilidades e também dificuldades, o financiamento das instituições de ensino superior, sobretudo aquelas que dependem do pagamento das mensalidades dos estudantes, os efeitos que a interrupção da mobilidade estudantil e docente, né, como uma das dimensões, uma das modalidades da internacionalização, pode ter, né, pode ocasionar para as instituições de ensino superior, entre outros aspectos, né? As análises e os prognósticos que os especialistas, os professores, pesquisadores, gestores, enfim, estão fazendo sobre o futuro do ensino superior no mundo pós-pandemia, nem sempre convergem, né? Já que elas refletem, né, esses diagnósticos e prognósticos, eles refletem tanto as especificidades dos sistemas nacionais, né, onde eles, os quais eles conhecem, né, como também, especialmente, de suas instituições, e, sobretudo, do lugar da onde esses especialistas estão falando, estão fazendo diagnósticos, estão analisando. Então, o que é fato é que nós estamos, né, e isso nós não temos dúvida, diante de um fenômeno inédito, desconhecido e preocupante. Como disse o professor Jacques Markovitch, né, em um desses webinários que a gente está assistindo aí nesses momentos, é que no mundo pós-pandemia nós vamos conhecer uma nova era, e na qual o imprevisível será uma constante. Quer dizer, é tal o grau de indefinição que a única certeza que nós temos é essa imprevisibilidade como constância, né? Na Unicamp, há várias iniciativas, né, desde que as aulas foram suspensas, para observar e aprender todas essas mudanças. No grupo de trabalho Unicamp Covid-19, do qual o Leandro, que está aqui, também faz parte, nós temos o objetivo de acompanhar as medidas e as ações que as instituições de ensino superior no Brasil e no mundo vêm adotando, especialmente aquelas voltadas para a retomada de suas atividades presenciais frente à evolução da Covid, né? Muitas ações inovadoras, elas estão sendo adotadas, né, em diferentes frentes, né, e uma delas que me parece bastante interessante e que a gente tem olhado um pouco com mais atenção é a questão da interdisciplinaridade na Universidade de Harvard, né, a partir
tomando, né, como eixo norteador das diferentes disciplinas a própria ocorrência da pandemia, né? A partir da pandemia, esse foco, né, e o desenvolvimento da interdisciplinaridade. No Brasil, nós também assistimos em diferentes instituições públicas e privadas uma série de inovações, né? Num primeiro momento, logo que as aulas foram suspensas, e a questão do ensino remoto foi colocada, houve uma grande preocupação, né? A questão do ensino remoto, ela tomou conta quase do debate naquele momento, né? E muita da resistência, né, que havia em relação ao ensino remoto é porque a sua adoção representava, né, uma certa ameaça, no entender, né, da resistência à qualidade do ensino, né? E daí, e também, obviamente, a dificuldade que havia dos docentes se adaptarem, né, às novas tecnologias aí, e o nosso despreparo generalizado em relação a elas, né? Então, sempre quando se falava no início do ano, né, em março, no ensino remoto, tomava-se muito cuidado em colocar o aposto emergencial, né, o ensino remoto emergencial, como uma cautela, né, às reações advindas aí da sua adoção, né? Mas logo que ele se impôs como uma realidade aí nacional e mundial, né, surgiram outras questões, né? E hoje a gente vê um certo amadurecimento, né, em toda parte em relação a isso, né? As questões não é mais se devemos ou não dar aulas remotas, né, usando as tecnologias, mas quando será seguro retomar as atividades e como fazer isso? Que estratégias nós vamos adotar? Que procedimentos são mais seguros, né? E entre tantas outras questões, né? E, por fim, que lições que nós vamos tirar disso tudo que aconteceu, né? Então, os impactos da pandemia da Covid-19 no ensino superior são muitos, né? E por todos os lados onde a gente olha, nós vemos que as coisas estão mudando, né? Na própria concepção de ensino, na organização do ensino, na governança dos sistemas, no financiamento dos estabelecimentos, nas condições de trabalho dos docentes, né? Então, nesse mundo, né, pós-pandemia, nossa única certeza é que as mudanças continuarão no ensino superior, né? Não há mais volta, não tem mais um antes pandemia, né? A ideia, e eu acho que a ideia desta série de seminários, né, é ficar justamente atento a todas essas mudanças, né, e acompanhá-las e compartilhar, né, com colegas, estudantes de pós-graduação, esses novos acontecimentos que a pandemia da Covid-19 desencadeou, ou, como eu prefiro colocar, acelerou, né, acelerou. Então, nós teremos agora, de hoje, que hoje é o primeiro dia da série, no nosso primeiro encontro, até dezembro, 7 convidados de diferentes instituições de ensino superior, temos até um colega do Chile, para falar disso tudo. Então, eu já vou me despedindo, agradecendo aí a participação de vocês, especialmente a professora Ana Maria, de ter aceito o convite, e vou passar a palavra para a minha colega Ana Maria, que vai apresentar, por sua vez, aí a sua xará, que é a nossa palestrante de hoje. Tá bom? Muito obrigada. Fica com a palavra, Ana. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Ana Maria. Eu vou fazer uma apresentação bem breve da Ana. Ela é graduada em Direito, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, e ela atualmente realiza estágio pós-doutoral
no Departamento de Política Científica e Tecnológica, com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, fornecida pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora do nosso Laboratório de Estudos de Educação Superior e do grupo de estudos O que é Extensão, que é um grupo criado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, e também do grupo de estudos de Direito Autoral Industrial da Faculdade de Direito da Federal do Paraná. Para o ano de 2021, ela prevê continuar pesquisando esse tema com uma pesquisa intitulada As Universidades e o Enfrentamento da Covid-19, Respostas, Capacidades e Aprendizados. É um projeto maior do INCT-PPED, da UFRJ, junto com o IPEA. Ana, então você fica com a palavra agora. Eu peço, então, que todos mantenham os microfones e as câmeras desligados durante a apresentação. Quando a apresentação estiver chegando no fim, eu vou habilitar o chat para as pessoas começarem a mandar os comentários e as perguntas, e aí a gente abre para o debate. Ok, eu agradeço o convite. Então, aqui, só reforçando o que a professora Helena mencionou, as transformações são muitas, e sim, são irreversíveis, porque espera-se que a universidade agora se reinvente, talvez se possa dizer isso. E uma observação que aqui, eu não vou falar hoje sobre o ensino, né? Eu sei que em vários outros momentos desses seminários, nós vamos ter outras pessoas e que vão focar exclusivamente no ensino. Eu vou falar do enfrentamento de uma outra forma, por meio de oferta de soluções, seja no campo de publicações científicas, seja no campo de outros tipos de soluções, como vacinas, testes de diagnósticos, entre outras soluções oferecidas à sociedade. Então, agora que eu vou projetar a minha tela, e, por favor, me informem se vai aparecer aqui o slide, vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá aparecendo sim, Ana. Beleza, apareceu. Então tá. Então vamos lá. Então o título do trabalho é Respostas de Universidades Brasileiras para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19. E eu enfoquei, obviamente, nas universidades públicas. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com alguns números, alguns dados que eu entendo que eles só reforçam essas iniciativas, esse protagonismo das universidades públicas brasileiras nesse momento tão complicado de crise sanitária. Vou mostrar, eu trago uns gráficos da situação da pandemia lá no início do ano, lá por março, que foi quando, então, as universidades se engajaram mais ativamente em oferecer soluções, né? Uns números que demonstram a importância dessa atuação das universidades. Então, por exemplo, na 13ª semana epidemiológica, houve um salto enorme das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. O que é a 13ª semana epidemiológica? É uma convenção internacional e o ano epidemiológico brasileiro ele começou em 29 de dezembro. Eu acho que chegou aí, Ana, dá uma olhadinha. Ele começou em 29 de dezembro e foi até 4 de janeiro de 2020. Então, a 13ª semana epidemiológica corresponde ao período de 22 de março a 28 de março de 2020. Então, esse salto de mais de 12 vezes e meia nas hospitalizações por SARS, mas também o baixo número de testes que o Brasil vinha fazendo naquele momento. Então, o último dado, em abril ainda,
o Brasil aplicava menos de 300 testes por milhão de habitantes. Aliado a isso também, um número que se entendia que era relativamente baixo de ventiladores ou respiradores pulmonares, em torno de 6% desses ventiladores, eles não estavam em uso, eles não estavam aptos para o uso, então isso acabou acarretando um quadro de bastante preocupação acerca se todas essas pessoas, nesse salto enorme no número de hospitalizações, se essas pessoas que estavam sendo hospitalizadas nesses respiradores, ficaria, talvez, não tivesse para todo mundo. Então, por favor, Ana, você passa para mim o próximo slide. Eu estou com medo até de abrir aqui a minha apresentação. É esse slide aqui, então, vocês podem notar ali, eu deixei marcada a 13ª semana epidemiológica, para vocês verem como aumentou. Então, foi o primeiro salto, obviamente, depois ocorreram outros saltos também, mas sim, em 2019, na 13ª semana, ocorriam 1.130 internações por SRAG, na 13ª de 2020 foram 14.241, então não necessariamente, não quer dizer que era já o impacto do vírus, mas não se sabe, obviamente, que deveria ser, mas houve esse salto tremendo, então, e essas pessoas, somadas a outros tipos de hospitalização, que também poderia exigir, por exemplo, respiradores, causava aí uma grande preocupação, porque eu estou focando tanto em respiradores, porque é um dos temas que eu trago. Por favor, a próxima, Ana. Aí aqui, né, os respiradores ou ventiladores, como também são chamados, isso aqui produzir esses gráficos com base numa matéria da Veja, mas eles são do DataSUS. Hoje em dia nós temos mais de 80 mil respiradores, mas na época eram apenas 65.400, 71% estava no SUS, 29% na rede privada, e como eu falei para vocês, 6% desses respiradores não estavam aptos, ou porque eles não estavam instalados, ou porque eles estavam em manutenção. Então, havia também uma preocupação tanto de pessoas que não foram acometidas da SRAG, mas de outras pessoas que poderiam necessitar esses ventiladores. A próxima, Ana. E aqui, então, eu fiz um comparativo. Esse primeiro gráfico, no nosso trabalho, né, que nós escrevemos sobre a atuação das universidades, esse foi feito em 20 de abril. Eram 296 testes por milhão no Brasil, enquanto vocês podem ver que em outros países o número é tremendamente superior. E aqui, então, eu fiz um novo, né, com base no Worldometers, que é um dos sites mais recomendados para obter esse tipo de informação. Ele, inclusive, é premiado pela American Library Association como um dos sites abertos mais confiáveis, enfim. Então, a gente percebe que o número de ventiladores que talvez não atendesse a demanda. Um salto tremendo nas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. E o próximo, Ana. E mais, esses dados atuais, que eu coletei ontem lá no site do Ministério da Saúde, que realmente o Brasil acabou se destacando negativamente, como o terceiro país com maior incidência de casos e mortalidade em Covid. Então, esses dados, eles são só introdutórios para demonstrar, para deixar ainda mais latente essa importância da atuação das universidades e de todas essas iniciativas que eu vou demonstrar aqui, e que, de toda forma, é um recorte absolutamente pequeno, ínfimo, perto da atuação das universidades, e foi até difícil de selecionar de tanta iniciativa que está acontecendo neste momento. O próximo. Bom, aqui eu começo, então,
com um dado do MEC, que ele engloba só a rede federal, né? Esse número que vocês estão vendo grande, esses números grandes em cima, 1.676 ações para 24,5 milhões de pessoas, esse é o conjunto de todas as ações. Se nós consultarmos essa base, estão incluídas as universidades, os institutos federais, os colégios de aplicação e os Cefetes. Tá, então, esse é o número geral. Agora, os números que aparecem aqui na tabelinha e os números aqui nessa outra do lado, o público beneficiado, aí foi uma escolha que eu fiz. Eu selecionei apenas as universidades e os institutos federais. Então, a gente percebe aqui que a gama de ações é bastante grande, desde produção de álcool em gel, assessoramento às secretarias estaduais e municipais de saúde, capacitação de profissionais, distribuição de alimentos, empréstimo de equipamentos, cessão de espaços, enfim, né? Desenvolvimento de vacinas, conta ali que são 6 instituições, é um pouco difícil a gente achar quem são essas instituições, mas eu fiz aí um exercício, um trabalho para encontrar, inclusive consultando a OMS, etc. E aqui, nessa outra tabela menor, a gente vê, então, os números para o tipo de público específico. A sociedade em geral são 541 ações, pensando só nas universidades e os institutos federais. São 69 universidades, institutos federais, agora não lembro exatamente o número. 375 ações voltadas para equipes de saúde e 343 ações voltadas, então, para a comunidade interna, a comunidade acadêmica. Então, aqui é só para mostrar esse impacto, né, dessas ações em atingir aí diferentes tipos de públicos, e aqui é só das universidades federais. Agora, próximas apresentações, elas vão incluir, obviamente, não só as federais, mas vão incluir as universidades públicas como um todo. Então, a estrutura do trabalho, ela é basicamente esta, uma apresentação de produção de conhecimento científico, mais a divulgação científica, enfim, artigos e boletins. Depois nós vamos para essas ações mais específicas, como ventiladores, testes de diagnósticos, vacinas, e aí nós encerramos a apresentação com uma parte ligada à cultura, na atividade artística e cultural, e ações em redes sociais. Então, os dados que se seguem agora, eles são baseados num explorador, né, que é uma ferramenta de busca que foi desenvolvida pelo Observatório Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia, que faz parte, então, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Dá mais um cliquezinho aí, Ana, por favor. Bom, de onde provém estes dados que eu vou, então, apresentar alguns para vocês? Eu fiquei só com esses artigos científicos da Medline, que é a Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, que tem mais de 30 milhões de citações de artigos científicos, livros, revistas, etc., na base aberta. Então, o explorador recupera esses dados da Medline, recupera também notas do Escritório de Ciências da Unesco para a América Latina e Caribe, e também publicações coletadas pela La Referência, que, em regra, ela coleta em instituições científicas, grande parte de universidades. Então, esses 3 grupos de fontes é que o explorador recupera esses dados. Vamos para as próximas? Bom, então aqui, começando, pode dar mais um clique. Aqui a gente já está no explorador, alguns dados gerais. São 300 instituições latino-americanas que compõem a base. São 20 países latino-americanos que estão pesquisando nessa área. O Brasil, então, ele se destaca como país latino-americano com as instituições científicas mais ativas na região. Então, agora nós vamos ver mais dados. Então, aqui, desses 20 países, o Brasil é o primeiro colocado da lista. Então, ele tem 81 instituições científicas. Por instituições científicas, entenda-se universidades, institutos de pesquisa, enfim.
A Argentina tem 73, o México tem 41 e o Peru tem 38. Então, esses são os 4 primeiros. E eu desagreguei os dados aqui, próximo aqui, mais um clique, eu desagreguei esses dados para descobrir quem eram, né, essas instituições brasileiras. Então, eu cheguei a estes percentuais. 73% dessas instituições são IES públicas. Preferi colocar IES, porque aí tem Centro Universitário Municipal, então eu coloquei alguma faculdade pública, são poucas, mas tem. Então, IES públicas, obviamente, na sua grande maioria, universidades. 7% são IES privadas, e na categoria outras, eu coloquei tantos institutos e centros de pesquisa, como Fiocruz, por exemplo, quanto hospitais. Mas uma ressalva, dentro dessas outras, tem hospitais também que são hospitais universitários, como, por exemplo, aparece o INCOR nessa lista. Mas, para não pontuar a USP 2 vezes, então, hospitais e outras instituições que não são de ensino superior, eu coloquei na categoria outras. Então, a gente percebe aqui a relevância das nossas instituições públicas de ensino superior, especialmente, né, no momento anterior em que vinha sofrendo tantos problemas e tantos ataques e tantos cortes de verba, o protagonismo das IES públicas, e aqui, então, é uma contextualização do Brasil comparando com outros países latino-americanos. Próximo, Ana. Bom, então aqui eu apresento dados que eu selecionei apenas da Medline, que são publicações na área de biomedicina, medicina, ciências biológicas. Próximo. Bom, então aqui a posição do Brasil na América Latina. São mais de 2.400 publicações. O Brasil tem 1.216, aí nós temos o segundo colocado, o México. Aqui é só a Medline, porque se a gente for buscar na La Referência, eu não trago esses dados. Na La Referência, aí a Argentina já é a primeira colocada, o Brasil está na segunda posição. Então, nós temos aqui que o Brasil se destaca com 1.216 publicações, muito considerando que o segundo da lista tem 331. Então, aqui nós temos esses 20 países, El Salvador, por exemplo, não foi recuperada nenhuma, mas ele tem nas outras categorias. Próxima. Aí, considerando o ranking das instituições no cenário da América Latina. Então, a USP é a primeira colocada, com 248 publicações, a Fiocruz vem em segundo lugar, a UFMG é a terceira, e a nossa Unicamp, ela está ali na sexta colocação, depois vem uma universidade colombiana, a PUC-Chile, a Federal do Pernambuco, e a Universidade Mexicana. Então, peguei aqui as 10 primeiras colocadas. Próximo. Bom, e agora, obviamente, essa informação não está relacionada com a base Medline, já é outra coisa. Provavelmente vocês leram isso em diversas fontes, enfim, na mídia, que recentemente foi publicado na revista Science, aquele que é considerado o maior estudo sobre a dispersão do novo coronavírus no Brasil e na América Latina, e obviamente a gente tem aí o protagonismo de várias instituições públicas. Nós temos a Unicamp, a USP, a UFMG, o UFRJ, e diversas outras instituições públicas, mas universidades do Reino Unido, como Oxford, tem mais umas duas, da Bélgica e da França. Pode dar mais um clique, Ana? Bom, então esse estudo ele sequenciou 427 genomas do novo coronavírus em 21 estados brasileiros. Eles chegaram à conclusão que o novo coronavírus, ocorreram mais de 100 eventos de introdução do novo coronavírus no Brasil. Então, só para mostrar a extensão, a importância desse trabalho e também o protagonismo de instituições públicas. Próximo. Bom, então aqui eu colei só para vocês terem uma visão do artigo. Então, eu colei aqui uma parte do artigo, que é evolução, né, e o avanço da SARS-CoV-2 no Brasil.
e o grande número de envolvidos na redação e nessa pesquisa. Também nós temos uma série de outras formas de divulgação, e aí nós já estamos falando em divulgação científica, ou manuais, ou guias informativos. Nós temos os boletins, e obviamente, para aqui puxar um pouquinho uma brasa para o nosso assado lá no DPCT, eu trago aqui o boletim que foi, nós tivemos 20 números desse boletim, mais ou menos no final, lá pelo dia 29 e 30 de março, houve o diretor do Instituto conclamou a comunidade acadêmica para que nós pudéssemos oferecer possibilidades de contribuição neste momento. E aí, muito rapidamente, eu tive alguns insights, chamei 2 pesquisadoras, uma outra pós-doutoranda e uma doutoranda, e tivemos a honra de inaugurar, então, essa série de boletins. Na verdade, nós tivemos os 2 primeiros, a iniciativa começou entre o final de março e início de abril. Em 13 de abril, nós já tínhamos o primeiro boletim, em 23 de abril, nós já tínhamos o segundo. E nós tivemos a honra, então, tanto de ter os 2 primeiros boletins, quanto também a dar essa carinha bonitinha aí para ele, essa arte também foi nossa, a primeira arte foi mais a Gedalva, doutoranda, mas esse segundo eu concebi, ela deu uma ajudinha na formatação. Então, assim, só para mostrar, esse aqui que eu coloquei é o 20º, e então encerrou-se a série de boletins, e eles têm essa característica do departamento, que é um departamento interdisciplinar, então a temática é muito ampla, se fala desde redes de colaboração até artigos, a patentes e testes de diagnósticos, entre outras, agricultura, etc. Então, é bastante amplo, mas, obviamente, em inúmeras outras instituições foram elaborados diversos outros boletins. Próximo. Bom, aqui é uma iniciativa que me deixa muito emocionada, eu acho extremamente linda, eu fiquei assim encantada quando fizemos esse levantamento para o segundo boletim, não estava tão avançado. Isso aconteceu no âmbito do MT Ciência, que na Universidade Federal do Mato Grosso existe um grande programa de extensão que norteia todas as outras ações de extensão na universidade. E essa iniciativa aqui aconteceu no âmbito desse grande programa de extensão e aconteceu no campo de Sinop. É uma série Pequenos Cientistas, que é divulgação científica para crianças, né? Dessa forma bonita e lúdica. Foi criado um livro para explicar aos pequenos o novo coronavírus. Próximo, Ana. E o que aconteceu? Eu achei muito incrível essa iniciativa, porque houve uma preocupação com diversos públicos. Então, foi criada a primeira versão do livro, em língua portuguesa, obviamente, fez muito sucesso, e ele foi vertido para espanhol, para o inglês, para a língua de sinais, e aí, para que fizesse essa tradução para a língua de sinais, houve a participação da Universidade Federal de São Carlos, o projeto de extensão Atenção Bilíngue e Virtual para Crianças Surdas em Meio à Pandemia, e também, por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Roraima, ele foi traduzido para a língua indígena Macuxi. E já se tem previsão de fazer traduções para outras 4 línguas indígenas. Então, eu achei muito encantador, além do livro ser lindo, e, enfim, eu achei muito interessante essa preocupação, e você, então, na página do projeto, você clica e é direcionado para o YouTube, então você tem também este livro em língua brasileira de sinais. Então, é uma das ações que eu achei tremendamente encantadora. Próximo. Bom, e agora, então, é aquilo que eu falei para vocês no início, eu apresento aquelas ações mais ligadas mesmo a vacinas, testes diagnósticos, conserto de ventiladores, criação e produção de ventiladores e EPIs. Eu não sei se está exatamente tudo aí, porque nessa troca de computador, alguma coisa eu acabei, não sei se eu peguei a versão mais atual, então qualquer probleminha eu já peço antecipadamente desculpas. Então vamos começar. Ana Maria, por favor.
Bom, testes de diagnóstico. Para os testes de diagnóstico, eu resolvi fazer só um apanhado geral de notícias. E só esse apanhado geral de notícias tornou-se uma atividade bem trabalhosa, porque tem muita notícia. Se você começar a pesquisar, não só na grande mídia, mas em sites específicos das instituições de ensino, sempre vai ter uma notícia nova. Aqui está de setembro e vai retrocedendo no tempo, eu acho que a última é em abril, mas em março já tinha informações. Então, aqui é uma informação do mês de setembro, que a Unicamp ultrapassa os 70 mil testes de diagnóstico, com 62 cidades atendidas. Espera-se chegar pelo menos a 100 mil testes de diagnósticos. Tem uma notícia também de setembro, que é da UFRJ, que ela desenvolveu um teste sorológico 20 vezes mais barato. O objetivo é tornar cada vez mais acessível a testagem. Próximo. Também o Instituto de Ciências Biomédicas da USP também está empenhado nessa ampliação da capacidade de diagnóstico. A UFMG também recorre à inteligência artificial para diagnosticar COVID. Esse aqui é bastante interessante porque mostra, né, a abrangência das ações das instituições. Então, aqui a rede de laboratórios de 13 universidades do país pretende dobrar o número de testes de Covid-19. Então, nós temos aqui o FMG, Federal Fluminense, da Paraíba, de Pernambuco, Goiás, São Paulo com a Unifesp, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, se nós observarmos aqui as siglas de todas as instituições, a gente pode dizer que cada região brasileira está representada. De norte a sul do país, nós temos universidades, obviamente que a gente está aqui com um pequeno recorte, que é testes de diagnóstico. Mas olha só que interessante, eu achei incrível essa notícia, porque você conseguiu incluir todas as regiões do Brasil, de norte a sul. Próximo. Universidade Federal da Paraíba também, com teste mais rápido e barato. E uma notícia bem lá no início, não tão no início assim, como eu falei para vocês, em março também tem notícias, que foi quando a USP, a Unicamp e a Unesp passaram a integrar uma plataforma de testes. Então, foram as primeiras instituições de ensino, os primeiros hospitais universitários a estarem autorizados a realizar também testagens. Próximo, Ana. Deixa eu tomar aqui. Bom, vacinas. Para vacinas foi um pouquinho difícil fazer esse levantamento, a gente pesquisa, algumas notícias não têm a informação, aí eu fui consultar dados direto na OMS, você lê alguma coisa e falta algum nome, enfim. Então, aqui eu trouxe essa ordem, 1, 2, 3, não é a ordem de importância, enfim, o qual foi criada primeiro, foi só para numerar, para ficar mais fácil você ver quantas tem. Então, aqui nós temos o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com nanovacinas proteicas. Nós temos aquela que é uma das que as pessoas mais ouviram falar, que é do INCOR na USP. Colocar o próximo, Ana, que daí e mais um, que daí eu falo tudo junto. Eu acho, se recuperou aqui. Bom, por que estão em amarelo? Porque essas duas iniciativas são as únicas que constam de uma listagem da OMS, ela foi atualizada agora no final de setembro, 27 e 28 de setembro, como aquelas vacinas mais promissoras. Então, essas duas, do INCOR, que trabalha com, vai usar os VLPs, que são partículas semelhantes ao vírus, que por conta de ter essa semelhança, as células acabam, então, sendo enganadas, né? E aí, com isso, você consegue combater a SARS-CoV-2. E tem esse CT Vacinas, que está sediado na UFMG, e que nós temos, então, uma parceria com a Fiocruz Minas, o Instituto Butantan, isso que eu falei a dificuldade para vocês, por quê? E a USP, o INCOR. Quando você pesquisa, o Instituto, na maioria das notícias, o Instituto Butantan não aparece. Mas aí você lê que 2 iniciativas de vacinas brasileiras são as únicas que estão na listagem da OMS.
E quando você vai procurar na listagem da OMS, você encontra a USP. E aí, quando está escrito lá VLP, SARS-CoV e tal, você consegue saber que é essa do INCOR. Agora, quando aparece essa outra, que também é que está na lista, aparece só o Butantan e a Fiocruz. E aí você fica pensando, não, mas é o FMG e a USP. Mas realmente, então, são essas duas vacinas que aparecem, aí a busca foi feita por quê? Porque é uma das vacinas que é aquela vacina bivalente, né, que ela ataca tanto a influenza quanto a SARS-CoV-2. Próximo. E aí aqui, então, eu coloco o link, que é justamente esse draft que eu consultei, que é uma visão geral, então um panorama das candidatas a vacinas, as mais promissoras, digamos assim. Existem as 40 mais promissoras, que são aquelas... A questão de ser promissora ou não é o nível, já a fase em que ela está. Não necessariamente vai ser uma boa vacina, mas ela já está numa fase mais avançada, e todas essas vacinas brasileiras que nós vamos ver, elas estão na fase pré-clínica. Próximo. Aí nós temos a Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, com uma vacina intranasal bivalente, que também pretende atacar tanto a influenza quanto a SARS-CoV. Próximo. Nós temos na Universidade Federal, essa aqui está entre as consideradas mais inovadoras, porque aqui você não tem partículas do vírus inativa, etc. Aqui, o que foi criado foi um novo polímero, a partir de nanosferas, e depois esse polímero, então, vai receber partes inativas da proteína spike, que é, então, essa proteína que faz com que a doença entre no corpo humano e se espalhe. E, finalmente, a sexta iniciativa, que não, a sexta, que é uma vacina que é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFMJ, a UFMG, a Universidade de Cambridge e um instituto de pesquisa da Suécia. Aqui também é uma vacina bivalente, que ela vai atacar tanto a tuberculose, né, por meio da BCG recombinante, quanto o SARS-CoV-2. E aqui, pessoal, não estão incluídas, obviamente, vacinas que só o Butantan ou empresas estão desenvolvendo. Aqui só aquelas em que estão na parceria ou são totalmente desenvolvidas em universidades ou existe alguma universidade envolvida nessa parceria. Próximo. Bom, e aí a gente falando de respiradores e equipamentos, nós temos Brasil afora, aqui apenas são alguns exemplos. Nós temos esse ali do EPTV, que é o pessoal da Unicamp, nós temos aquele pessoal lá em cima, que de máscara, que é o pessoal da Universidade Federal do Paraná, eles são conhecidos como engenheiros médicos das máquinas. Nós temos na UFSCar esses 3 respiradores que foram consertados, e temos essa outra iniciativa também, que é no Espírito Santo, que eles estão todos colocados lá no chão, de tantos equipamentos, enfim, que estavam com problemas, e eles foram depois, aqui a foto é quando eles foram já entregues, consertados. Gratuitamente, então, esses equipamentos foram consertados e entregues para hospitais públicos ou para SAMUs, etc. Próximo. Bom, e aí agora eu vou falar da criação, né, a partir do zero, da criação de respiradores ou ventiladores. E antes de mostrar as 2 iniciativas que eu selecionei, eu apresento aqui este site, né, a Wikiversidade, que é uma iniciativa muito interessante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma página onde, da mesma forma que a Wikipedia, é uma página colaborativa, onde você encontra a compilação de praticamente tudo que se tem hoje em dia no mundo que está sendo fabricado de respiradores de código aberto. Né? Então, você pode ver
vários tópicos relacionados a ventiladores, tanto relacionado à programação, software, o próprio hardware, etc. Então, são várias informações, e qual que é a missão, digamos assim, dessa página? Produzir um ou mais design de respiradores de código aberto que, em coordenação com o sistema de saúde, possam ser adotados em massa por comunidades, numa abordagem de ciência aberta e cidadã no enfrentamento da Covid-19. Então, essa aqui é uma página de referência, e ela é, inclusive, citada por alguns que estão desenvolvendo respiradores, porque ela oferece esse background. Então, por exemplo, você consegue ver o que o MIT, o que tem lá no MIT, entre outras instituições. Próximo, Ana. Bom, então eu selecionei duas iniciativas. Essa aqui é desenvolvida na COP-UFRJ, no programa de engenharia biomédica. O nome dele é Ventilador de Exceção para a Covid-19, VEXCOM. É uma colaboração com a Petrobras, o Whirlpool. A fase de testes está sendo, ou vai ser, agora eu acabei esquecendo, realizada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estima-se que, em média, a produção vai ser 91,5% mais barato do que o convencional. Isso dá aproximadamente R$ 8.500, enquanto que um ventilador importado custa na faixa de R$ 100.000. E esse esforço coletivo, ele contou com o financiamento com recursos da FAPERJ e da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas. O próximo ventilador é muito famoso pelo... aqui são as notícias relacionadas, né? Notícia não, é como se fosse um diário de bordo desse ventilador. Então, a gente tem a mais recente, de 16 de setembro de 2020, quando foi, então, submetido o pedido de registro provisório na Anvisa. Existe o registro provisório, pelo menos na questão dos testes, é de 1 ano. Então, eu não sei se o registro provisório para o equipamento é o mesmo, mas o registro provisório seria 1 ano, e aí o definitivo são 10 anos, se não me engano. Então, aqui são as várias fases pelas quais esse projeto passou, e ele começou no dia 23 de março, quando a FAPERJ, então, aprovou recursos, e daí para frente foram iniciadas uma série de iniciativas. Então, por exemplo, em 30 de abril, a ALERJ aprova uma lei para direcionar recursos para esse ventilador, e culminando, então, no dia 17/9, com esse registro provisório na Anvisa. O próximo ventilador, ele é bem conhecido, pelo menos para quem é de São Paulo. A gente já viu bastante, já leu bastante, já vimos na mídia, já vimos nas páginas das instituições. É o Inspire, ventilador pulmonar aberto de baixo custo, da Poli-USP. Você consegue entrar lá no site deles, no portal deles, e tem acesso ao manual, a tudo que está relacionado. Então, é código aberto, é colaborativo. Nós temos aqui, então, várias fases de testes. Esse aqui que tem o pessoal montando, já entre junho e julho, já é a linha de produção. A primeira linha de produção começou com 5, depois ia se aumentar para 10. É uma parceria que tem muitos parceiros. Por exemplo, essa carcaça de metal, ela foi feita pela Marinha do Brasil. Então, a Marinha do Brasil é uma das parceiras. Nós temos, por exemplo, empresas como o Grupo Alcoa e outras várias instituições. Eu até havia colocado um slide com todas as instituições, mas acabei tirando. Então, aqui várias etapas. Ele é fabricado em até 2 horas. O custo, em média, entre R$5.000 e R$10.000, dentro de um universo que respiradores importados custam uma faixa de R$100.000. Então, a importância desses projetos é enorme. Próximo. Os IPIs, aqui é apenas um exemplo, mas IPIs estão sendo fabricados em inúmeras instituições, Brasil afora. Eu trouxe aqui uma iniciativa da Bahia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, mais a Escola Baiana de Medicina,
e Saúde Pública, mais a Universidade do Estado da Bahia, Universidade do Oeste Baiano, enfim, é uma parceria bem ampla, então aqui dá para ver os locais onde ele foi fabricado, esses financiamentos, tanto o Inspire quanto e inúmeros outros financiamentos, eles também contam com doações, vaquinha, pelo site Vaquinha, etc. E aqui, então, a meta era fabricar 4.038 protetores faciais, eles foram fabricados e foram entregues em hospitais e centros médicos públicos. Então, é uma pequena demonstração, mas existe várias outras, como, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, na Universidade Federal do Paraná, capas que promovem a desinfecção da roupa, se não me engano, foi na Federal Tecnológica do Paraná, ou na Federal do Paraná, agora não estou lembrando exatamente, foi feito também trajes para a Polícia Militar ou a Guarda Civil, trajes já com substância, com tecido anti-Covid. Nós vimos em São Paulo que foi feito um rodo também, né, que promove a desinfecção contra a Covid. Então, álcool gel, são inúmeras iniciativas, aqui é uma pequena demonstração. A próxima, e aí nós já estamos encaminhando para o final. Eu trouxe uma iniciativa relacionada à arte e cultura e uma de ação em rede social. Pode passar, Ana. Obviamente, como nós somos né, apresentadoras, Helena, Ana Maria, estamos na Unicamp, eu trouxe uma iniciativa da Unicamp, duas iniciativas, na verdade, na Unicamp, que são iniciativas na área da Pró-Reitoria de Extensão, mas também teve participação com a reitoria, com a Comissão Permanente dos Vestibulares. Então, tem o primeiro edital, que tinha o nome de Chamada para Apoio a Projetos Artísticos e Culturais em Tempos de Covid-19. Essa chamada, ela estava direcionada para artistas, tanto da comunidade interna quanto externas, agentes, né, da área das artes, dos três campos em que a universidade, das três cidades em que a região que a universidade tem campus, então Piracicaba, Limeira e Campinas. Então aqui tinha duas propostas de premiação. Aquelas ações culturais, artísticas culturais, que haviam sido iniciadas antes da pandemia, elas já estavam em desenvolvimento, mas por conta da pandemia não foi possível apresentá-las, então havia uma premiação em dinheiro para que a pessoa pudesse fazer essa transposição para o meio virtual, e para aquelas ações que seriam desenvolvidas totalmente já no momento de isolamento. A proposta desse edital é realizar um festival, então, online, para apresentação desses trabalhos. E tem esse segundo edital, esse já saiu, aqui eu não posso confirmar se já saiu o resultado, porque eu não consegui achar, não tive tempo hábil para procurar mais detalhadamente, mas esse do Arte para Desconfinar eu encontrei, já saiu a premiação. Qual que é a proposta do Arte para Desconfinar? Aí são alunos, funcionários, docentes e artistas da região. Aqui é uma produção impressa, é um livro você poderia participar com colagens, fotografias, desenhos artísticos, e vai ser uma publicação impressa, com uma tiragem de 1.000 exemplares, seriam beneficiados 27, de todos os concorrentes, 27, então, participariam dessa publicação. Cada um desses 27 receberá 5 exemplares, e foram premiados os 3 melhores trabalhos, cada um ganhando R$1.000, e além disso, os 5 melhores trabalhos, quando a universidade retornar a atividades presenciais, eles vão ser ampliados, um tamanho gigante, e vão ser colocados na nova sede da Convest para que o público tenha acesso. Então, a proposta aqui é oferecer, tanto para os artistas da comunidade interna quanto externa, que se viram aí tolhidos na realização das suas atividades,
mas também pensando na comunidade externa, porque o quão importante nesse momento é acesso à cultura, às artes, à música, enfim, a tantas outras questões ligadas às atividades artísticas e culturais, como uma forma, então, até de mantermos a sanidade mental. E, finalmente, o próximo é uma outra iniciativa que eu achei também muito interessante. Essa iniciativa no Instagram se chama Pandemia de Narrativas, e ela foi realizada no âmbito de... Esse pessoal aqui da Antropoética, eles têm tanto um grupo de pesquisa, um diretório de grupo de pesquisa do CNPq, quanto eles têm também um projeto de extensão permanente, que é lá na Universidade Federal de Pelotas, que é vinculado ao Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som. Qual que era a proposta desse pessoal? Então, vocês podem ver aqui que eles têm mais de 800 seguidores. Qual que era a proposta? Que as pessoas enviassem, então, reflexões. Então, o objetivo era uma reflexão sobre espaço, tempo, emoções, neste momento de isolamento, neste momento de pandemia. O que poderia ser enviado? Olha, então, você borda, envie o registro dos seus bordados. Pode ser fotografia, pode ser uma colagem, pode ser um desenho, pode ser uma produção sonora, mas tem que ser feito exclusivamente neste momento, não pode ser algo que você já tem, uma foto que você já tem, um bordado que você já fez em outro momento, e aí as pessoas enviavam por meio de um e-mail, e esse pessoal selecionava e postava no seu Instagram. Eu selecionei aqui, Ana Maria, por favor, o próximo. Eu selecionei aqui, vasculhei, encontrei vários. Eu selecionei aqui o que eu achei bastante interessante. Por exemplo, ali em cima a gente tem a pessoa de macacão, de máscara, de amarelo. O título, Diário Visual de la Pandemia de uma peruana vivendo em Madrid. Né? E os materiais e técnicas que ela usou. Misto, colagem, marcadores e um caderno feito à mão. Achei bem interessante. O outro, a imagem já fala por si mesma, que é o abraço. Esse é de São João del Rei, Minas Gerais. Eu achei super interessante também esses dois bordados aqui nessas bases inusitadas foram feitos por uma pessoa de São Paulo. Ela bordou no cinto, sinto muito, e o título do trabalho é Só Sinto, Projeto Cotidiano a Bordar. E aí ela faz toda uma reflexão sobre o feminino, sobre o resgate da feminilidade, sobre como a linha e o bordado estão relacionados a memórias de afetivas, avó, etc. E no outro que eu achei super interessante também, que se chama, título, Alta Tensão, Técnicas e Materiais, bordado sobre fita isolante. Sobre a fita isolante, ela bordou isolada. Achei bastante interessante, também tem toda uma reflexão sobre produção em massa, sobre consumismo em momentos de pandemia, enfim. Aqui é um pequeno recorte de várias outras, existiam até outras visualmente, até coloridas e bonitas, mas eu achei muito representativa aqui, especialmente esse abraço, beijo, de máscara, etc. E esse bordado em fita isolante para representar aí esse sentimento de isolamento da pessoa. Então, pessoal, essa pequena apresentação com todos esses eventos aí que antecederam de problemas aqui, que eu não sei exatamente o que aconteceu, eu acho que tem a ver com a minha senha do Windows, isso não estava acontecendo, eu treinei essa apresentação em outro momento, não estava acontecendo, eu peço sinceras desculpas, eu fiz essa apresentação com todo carinho, é um tema que me toca muito, especialmente, quiçá, no futuro, no momento pós-pandemia, a sociedade brasileira possa perceber a importância das suas universidades públicas e possa se sentir autorizada a dizer as nossas universidades públicas, mesmo que ela não tenha nunca passado, ou mesmo que ela nunca vá passar por uma universidade pública, ela possa se sentir autorizada a dizer as nossas universidades públicas, porque é isso mesmo, é um patrimônio do nosso país, é um patrimônio dos nossos estados, enfim, é um patrimônio nacional que deve ser valorizado e que a gente percebe o quão
importante é esse papel que as universidades públicas têm desempenhado nesse momento, esse protagonismo, esse pequeno recorte aqui, ele não dá conta de tantas incríveis ações que vem acontecendo. Então, para além do pensamento corrente, né, para além, porque eu vou apoiar a universidade pública, porque eu não tenho dinheiro, eu não consegui entrar, eu preciso pagar a mensalidade de uma universidade privada, a universidade pública não me diz respeito sim. Respiradores, vacinas, testagens, atendimentos em hospitais universitários e uma vária gama de outras ações que, mesmo no momento anterior à pandemia, já estavam e estão relacionadas com diversos aspectos da vida em sociedade, econômicos, sociais, culturais, etc. Então, eu deixo essa mensagem. O próximo slide, por favor, Ana Maria, que é o slide de muito obrigada, e novamente desculpa por todos esses transtornos, e eu espero que eu possa ter trazido, quando a Ana Maria me convidou, ela falou, vamos começar positivamente. Aliás, não estava nem preparada para essa apresentação, eu não tinha a apresentação pronta, era uma proposta de apresentar lá por outubro, e eu falei, vamos lá então, vamos ver o que dá para fazer, e então eu espero que possa ter atendido especialmente o convite da Ana Maria e da Helena, que era para começar esses webinários com uma mensagem positiva. Eu acho que essa mensagem foi tremendamente, pelo menos da minha parte, bastante positiva, que a gente vê esse protagonismo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. A apresentação foi excelente. Eu acho que ilustrou muito bem, né, as várias frentes que as universidades vêm atuando aí para lutar contra a pandemia, muito mais que outros órgãos que deveriam estar empenhados em fazer isso, né? Então, o chat está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer a pergunta por áudio também, é só abrir o microfone. Obrigada pela apresentação, professora Ana. Realmente foi muito importante hoje a gente falar nessa valorização das universidades, né? Principalmente nesse movimento anti-ciência que a gente tem vivido. E gostei muito da sua fala final, quando a senhora menciona que os resultados das universidades federais, ela é da sociedade. Então, a gente tem acompanhado inúmeras críticas às universidades federais, mas não existe essa conscientização de que elas produzem vamos dizer assim, ativos para a sociedade, para a humanidade como um todo, né? Eu acho que é um tema muito interessante para se explorar também. Muito obrigada, esse insight foi crucial, eu acho que fechou com chave de ouro. Obrigada. A Maria Rosa está comentando se a gente pensa em divulgar as informações para o grande público, né, em veículos de mídia de largo alcance, seria importante para a conscientização da sociedade sobre a importância da ciência e da universidade pública. Queria que a Ana falasse um pouco, porque ela já publicou algumas dessas informações, né, se tem algum outro planejamento de... Você tem que abrir o microfone, Ana. Perdão, vamos lá. Tudo de novo. A Ana Maria falou no início, né, eu vou desenvolver no próximo ano essa pesquisa, obviamente aí com o objetivo de explorar as capacidades, aí eu vou tentar olhar para as capacidades desenvolvidas, né, que a gente sabe que houve uma reestruturação para as universidades poderem atender, enfim,
Com relação à publicação, sim, a Ana Maria tem razão. Foram várias, inclusive. Não era algo esperado essa questão de fazer várias, não. Foram acontecendo. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês lá sobre o boletim, a nossa primeira participação foi produzindo 2 boletins. O primeiro boletim não era exatamente, a gente não focava na universidade, a gente focava na produção de patentes, patentes relacionadas à MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, mais a SARS geral, não a SARS-CoV-2, Covid, que poderia ser reaproveitada, artigos científicos, etc. Então, a gente teve esse primeiro... claro que se você fosse desagregar esses dados, você descobriria que grande parte daqueles artigos científicos tinha instituições de ensino relacionadas. E aí nós tivemos uma boa, por mais que a gente achou que tivesse feito super corrido, enfim, tivemos uma super repercussão, para nós, pelo menos. Nós tivemos 2 convites, um convite internacional do site FORES, né, da Sociedade para Estudos Sociais da Ciência. Nós convidaram e nós falamos, olha, a gente está fazendo um segundo boletim sobre universidades. Nós nos interessamos. Aí nós fizemos essa reflexão para o blog da Back Channels. Tivemos um convite para publicar o primeiro boletim na revista, uma das revistas do Laboratório de Jornalismo Científico da Unicamp, o LabJOR, que é a Climacom. Nos convidaram para publicar na coluna assinada. Então, esses foram os 2 boletins. Depois disso, nós descobrimos uma outra, foi incrível até, foi bastante tumultuado, porque no dia do encerramento da chamada da revista Tecnologia e Sociedade da Federal Tecnológica do Paraná, encerrava dia 18 de maio. Nós descobrimos, tipo, às 16 horas da tarde, que encerrava uma chamada que ela foi feita para o nosso trabalho, né? O nosso segundo boletim, que era ações das universidades. Só que nós queríamos publicar, assim, o segundo boletim, ampliar o estudo, enfim. Nós ampliamos o estudo numa tarde até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio e publicamos o artigo, nem prestamos atenção que tinha um limite de 2.500 palavras, nós enviamos um artigo de 7.500 palavras, foi assim algo, e incrivelmente o trabalho foi aceito e foi publicado também, né? Achamos assim, percebemos no dia seguinte que não era aquilo, percebemos não, fiquei sabendo que não era aquilo e achamos, poxa, que fora, né? A gente até desrespeito com o pessoal da revista, a gente mandar um artigo 3 vezes, né, o tamanho 3 vezes, mas acabou sendo aceito, foi algo que a gente, na pressa, a gente não prestou atenção. Depois disso, aí eu já estava completamente empolgada com a atuação das universidades e acabei tendo, então, na verdade, eu tive 6 momentos em que eu difundi, de certa forma, isso. Uma outra, eu mostrei esses 2 editais para vocês aqui da Unicamp, aí ocorreu um evento que ele é virtual, ele é online, ele ocorre já há alguns anos, que é do Centro de Altos Estudos em Direito, aí já era mais a minha área, que ele tinha um congresso sobre direitos humanos, e tinha um GT especialmente sobre direitos humanos e pandemia. Eu pensei, nossa, mas... Aí eu comecei a viajar. Eu tinha visto já esses 2 editais da Unicamp, da área de artes, e eu propus a 2 parceiras, né, a professora Muriel Gavira, da FCA, e a minha eterna parceira, que é a professora Maria Beatriz, que eu estou vendo que ela está aqui, que foi minha orientadora no mestrado, doutorado, supervisora de pós-doutorado. Eu pensei, olha, estou com uma ideia assim, uma ideia de discutir direitos humanos e direitos culturais, um direito humano de 2ª geração, e pandemia, saúde mental, tudo uma ideia que, né, não é uma ideia louca, mas no momento era uma ideia muito assim, e aí realmente nós fizemos, a proposta era fazer um artigo de até 2.000 palavras, nós fizemos também essa apresentação, gravei um vídeo, e o último, só para encerrar, que eu sei que eu estou me alongando, o último foi uma chamada da GUNI, né, Global University Network for Innovation,
da qual a Unicamp faz parte, que é uma chamada, eles pretendem publicar um report no ano que vem sobre universidades e Covid. E aí, nesse a gente focou mais no ensino. Nós pegamos os dados do MEC sobre as instituições federais que estavam com atividades virtuais e a grande maioria não estava, mais de 60% naquele momento, e aí nós fizemos uma reflexão e tivemos a felicidade de ela ser aceita, ela foi publicada no site da UNE agora em setembro. Então, assim, desculpa essa longa conversa só para mostrar, sim, houve uma extensa difusão desse conhecimento aí adquirido. Obrigada, Ana. O professor Leandro Tesler, da Unicamp, quer fazer uma pergunta. Leandro. Abra o microfone, Leandro, está desligado o microfone. Continua desligado o seu microfone, ok? Aperta, clica na tela primeiro, Leandro, aí ele vai abrir. Ele está escrevendo a pergunta dele, enquanto isso, vou ler aqui a questão da Leilane, né? Além de tudo, de muito interessante que foi abordado aqui, também considero relevante pontuar o papel da assistência estudantil nas universidades públicas nesse momento de pandemia. Sou assistente social da Universidade Federal do Piauí e, junto com as minhas colegas de trabalho, tivemos que reinventar nossas ações para atender com qualidade os estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. Ana, se quiser comentar. Com certeza, né, Leilane? Com certeza é super importante. Ó, um tema para você aí publicar aí uma divulgação, um artigo. Como eu falei, né, são tantas ações voltadas tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, que é bem difícil a gente selecionar e fazer um recorte. No nosso artigo sobre universidades, esse artigo foi publicado na Federal Tecnológica e o primeiro boletim, a gente aborda algumas questões sim, de assistência ao estudante, não entramos muito na questão, mas a gente fala dos programas de doação de equipamentos, colocar a internet acessível, enfim. Então, a gente alinhava essa discussão, mas com certeza, tremendamente importante, se a gente pensar que no Brasil, a exclusão digital ainda é um ponto crítico, e é isso que tem dificultado as aulas virtuais. Então, tem dados de 2018 que 85% das classes C e D, os jovens entre 25 e 30 e poucos anos, eles acessam a internet, 83%, apenas por celular, né? E 30% das residências brasileiras não tem nem computador, o notebook, o tablet, nem internet. E um outro dado internacional, comparando o Brasil, comparando a América Latina com outras regiões do mundo, mais de 40% das residências latino-americanas não têm acesso à internet. Então, uma das questões do ensino remoto mais problemáticas é justamente a exclusão digital, a dificuldade de acesso e ainda mais a questão mesmo da nossa internet não ser tão boa assim, a gente não tem uma internet tão boa considerado com conexões de outros lugares do mundo. O professor Leandro Tesler colocou a questão dele, né? Ele está mais preocupado com o outro lado da força. Várias vozes estão difundindo pseudociência em nome das universidades, sem que as administrações centrais consigam desacreditá-los. Por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Saúde é professor de uma federal e às vezes fala em nome dela. Célebres professores da USP têm usado sua autoridade acadêmica para promover a cloroquina e a instituição não faz nada. Não seria importante as universidades se posicionarem em relação ao conteúdo científico do que os seus docentes falam? Realmente é uma questão bem problemática, né? Ao mesmo tempo em que tem essas ações incríveis e tem uma contribuição real e efetiva que a gente consegue perceber quando você lê, por exemplo, aquela notícia de Unicamp já realizou mais de 70 mil testes. Olha a importância disso, você tem esses professores fazendo essa defesa absurda, enfim. É complicado. Eu não teria
uma resposta. Como trabalhar isso pensando na liberdade, né? Na liberdade de expressão, entram tantas outras questões. Eu sei que você, Leandro, juntamente com a Leda, tem um projeto, uma iniciativa de fake news. Talvez tomar esses cuidados e ter esses mecanismos de levantamento dessas notícias, mas como você vai impedir uma pessoa, se ela tem liberdade de expressão, de trazer as suas convicções, é uma questão complicada, que eu não sei, eu espero que você possa trazer uma contribuição e diga o que você acha que poderia ser feito, porque realmente essa questão é problemática. Leandro, acho que você gostaria de falar alguma coisa, Leandro? O Leandro falou que estava sem conseguir falar, né? Por isso que ele escreveu. Mas se ele conseguir voltar o áudio, a gente volta. Eu só queria colocar uma questão também, aproveitando aí. A gente viu todo esse esforço das universidades em se mobilizarem para enfrentar a pandemia, seja por meio da produção do conhecimento, seja por meio da dedicação ao desenvolvimento de equipamentos, conserto de equipamentos, assistência estudantil, né? Eu queria ver se você já tem visto estudos que mostram o outro lado também, o lado que não é tão bacana, que é, ou seja, para fazer isso, as universidades, elas tiveram que, não para fazer isso, mas por conta da pandemia, as universidades tiveram que parar uma série de atividades, uma série de pesquisas que estavam em andamento e outras iniciativas ainda, né? Ou seja, teve um deslocamento que não se dá sem custo, não se dá sem, né? Você não começa a se dedicar a um assunto sem e continua dedicando com a mesma força e intensidade para os assuntos que você estava antes, né? Então, se você nessas suas buscas, nessas suas pesquisas, já tem visto essa análise do impacto nas pesquisas não relacionadas à Covid. Não tenho, porque eu não me dediquei. Eu não posso dizer que não tenha já alguma coisa a esse respeito, mas eu ainda não me dediquei a vasculhar isso. Uma questão importante que eu posso incluir, acho que é importante incluir na minha pesquisa do próximo ano, que é tentar apurar essas questões de como, quando você vai entrevistar alguém, enfim, que teve todo esse redirecionamento, né, e de recursos e de toda a equipe para outra área, que é explorar questões relacionadas à Covid, como ficaram essas pesquisas e qual foi o custo disso. Tá? Então, mas no momento eu não tenho nenhuma informação a respeito. Eu vi que a Bia escreveu alguma coisa aqui. Ela quer comentar. A Bia quer comentar, então. Olá, boa tarde, quer dizer, bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo. Agradeço a oportunidade de participar aqui desse evento, nessa assistência, porque tanta coisa interessante sendo colocada e discutida. Já parabenizo a iniciativa e também a Ana Maria pela apresentação. Acho que houve, sim, já perguntas interessantes aqui. O Leandro já... então, daqui a pouco ele pode falar, pelo visto, já consertou o microfone. Acho que é uma pergunta interessante, não sei se tem a resposta, mas eu acho que, do meu ponto de vista, é uma equação difícil de ser feita por causa da liberdade, que a gente preza muito na universidade, essa liberdade de pesquisa, ou não diria nesse caso de opinião, mas eu acho que as universidades têm sim que sempre, universidades, institutos de pesquisa públicos, devem sempre se posicionar frente a um professor ou algum pesquisador que sai ali um pouco daquilo que a própria ciência vem demonstrando, apresentando evidências, e acho que vale a pena se posicionar. Essa é a minha opinião pessoal. A Ana Maria colocou os trabalhos que ela vem
vem fazendo, as formas, as discussões que vêm sendo feitas apenas nessa temática, e são muitas, e a Ana Maria tem, sim, uma capacidade incrível de produzir, de fazer a reflexão, buscar as informações e transformar isso em texto de divulgação. Então, ela está de parabéns, e a Ana Maria Carneiro, né, colocou essa pergunta que eu estou tentando seguir aqui, que a Helena falou que também queria colocar um pouco nesse sentido. Eu acho que também essa é uma força, ao meu ver, na verdade, acho que até uma força, viu, Ana Maria Carneiro, das universidades, quer dizer, daquelas instituições que contam com uma ciência, um conhecimento fortes, assim, bem embasados, que conseguem redirecionar seus temas de pesquisa rapidamente, porque há sinergias, há competências, há redes de pesquisa, de conhecimento, e atacar e dar respostas rápidas, e com sentido, e bem fundamentadas, né? Não é qualquer coisa que tira da cartola, enfim. Semana passada houve reunião anual do CNPEM, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o do contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, dessa comissão, eu faço parte dessa comissão, e é impressionante o que o CNPEM, que a gente sempre fala dos Sírios no CNPEM, mas o CNPEM é composto por 4 laboratórios nacionais abertos, tem um de biociências, de nanotecnologia e de recursos renováveis, e assim, a capacidade do CNPEM em apresentar, já transformar suas linhas de pesquisa para dar respostas à pandemia, ao vírus, então tem toda uma discussão agora da estrutura do vírus, da biologia do vírus, enfim, e trabalhar com equipamentos, e eu acho que isso é algo que acontece só em instituições sólidas, e eu vejo que as nossas universidades, elas conseguem dar essas respostas. Então, é lógico que, em certos momentos, você tem que escolher, infelizmente, né, você tem que deixar, certamente, alguma linha de pesquisa, alguns experimentos, alguma coisa para dar resposta, mas é uma oportunidade enorme também, é um desafio científico, é um desafio até para a gente colocar para os nossos alunos, eu mesmo na disciplina aqui, né, da Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é o nosso carro-chefe no DPCP, eu agora já coloquei a disciplina já voltada ao coronavírus, digamos assim, né, então, aproveitar esse momento, porque tem muito material, tem muita coisa, e a gente vê a ciência, ela sendo, o conhecimento sendo construído, né, sendo os vais e vens, né, digamos, aquilo que a gente já conseguiu perceber de avanço, mas de retrocesso no sentido, passos atrás também, né, isso acho que é importante a gente passar para os nossos alunos e fazer essa discussão na universidade, que é o lugar ótimo, né. Eu não estou acompanhando aqui o chat, mas é só deixar esse registro, acho que você chamou bem a atenção, acho que o Leandro também, né, vamos ver um pouco o outro lado da história, mas essa capacidade da gente se reorganizar e dar respostas, acho que é fundamental, e só consegue fazer isso quem tem uma base importante ali de conhecimento e condições de fazer isso, condições humanas, de infraestrutura, enfim. Isso, e parabéns de novo aqui por essa... Só para complementar... Acho que ela travou, né? A realização da... Bom, só para complementar o que a Bia falou, eu também penso nisso. Quando a gente pesquisa as ações, então, por exemplo, o que você encontra nesses projetos, que só foi possível direcionar para o desenvolvimento de testes, desenvolvimento de vacina, porque já tinha um know-how, já se estava pesquisando questões relacionadas que deram
essa base para que se pudesse chegar naquela situação. Então, acho que essa capacidade de resiliência que a Bia colocou é tremendamente importante, e a gente só tem nessas instituições com forte base científica, que tem capacidade de rapidamente responder a essas respostas. Como eu apresentei aqui, por exemplo, quando fala de vacinas, eu mostrei só as iniciativas de vacinas, mas tem inúmeras outras iniciativas de pesquisas que vêm sendo relacionadas e que os resultados podem auxiliar o desenvolvimento de vacinas, que eu não menciono aqui. Então, toda essa capacidade de rapidamente mobilizar estruturas e recursos, isso demonstra a capacidade de resiliência das nossas instituições públicas. O Leandro parece que consertou o microfone. Leandro, vamos tentar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim. Ok. Não, o meu comentário geral, eu sou bem menos otimista do que o tom que foi dado nesse seminário em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, eu acho que a universidade está com desprestígio social muito grande, as pessoas simplesmente não se dão conta do que a gente está fazendo, e as respostas que a gente está trazendo são muito mais promessas do que respostas de verdade. Não tem uma vacina que eles estão esperando saída das universidades brasileiras, não tem um tratamento, e as coisas que estão aparecendo, eu estou muito preocupado com o uso político das coisas que eu acabei de mencionar, essa nitadoxanida, a nita como cura para a Covid, que o Ministério da Saúde, não, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso astroagricultor, nosso agricultor espacial tem promovido como uma possível cura, veio do CNPq, uma pesquisa de in vitro, in silico e depois in vitro do CNPq, que o governo, na sua narrativa política, tomou como se fosse uma cura, e tem gente se tratando com isso, né? Quer dizer, e não tem muito que a gente consiga fazer agora, porque o que está acontecendo é uma guerra de narrativa. Eu estou muito preocupado que o governo percebe as universidades federais quase como uma propriedade deles. Eles estão trocando reitores como eles bem entendem, eles estão minimizando o impacto que a gente pode ter, como eles bem entendem, e a nossa comunidade está fazendo muito pouco. Eu tô até muito decepcionado com o que aconteceu na universidade onde eu estudei, na Federal do Rio Grande do Sul. Foi nomeado um reitor interventor e ninguém está fazendo nada, tá? Business as usual, né? Então, eu acho que a nossa própria comunidade está um pouco paralisada em dar uma resposta para a sociedade, do que a gente pode fazer. O que a gente sabe fazer é gerar conhecimento e educar. E em educação, a gente poderia estar fazendo muito mais com esse shift para cursos online, a gente podia estar alcançando muito mais gente do que está atualmente, porque a gente não conseguiu, e não é culpa de alguém, a gente não consegue se disponibilizar de outra forma. Então, eu estou bastante preocupado com como a sociedade está percebendo a universidade, e eu temo que esse tipo de resposta, que a Ana Maria tão largamente colocou, não chega onde precisava chegar, que é o pacato cidadão valorizar o que a gente faz na universidade. Ana, quer comentar? Coberta de razão, né? Eu não sou tão pessimista, mas de certa forma, sim. São questões tremendamente preocupantes. A universidade, embora faça muita coisa, eu acho que durante muito tempo ela ficou, digamos assim, de costas para a sociedade no sentido de se legitimar mais e mostrar mais o que faz, até chegar nesse momento em que aí está todo mundo contra e está nessa situação que a gente realmente não vislumbra. Aqui é uma apresentação em que, quando a gente pesquisa, a gente fica tremendamente empolgado, mas se a gente sair ali na rua, se a gente for ali na quitanda, se a gente for no supermercado, quando você ouve o vizinho falar, você chega a essa mesma conclusão do Leandro, que realmente as pessoas não reconhecem, é aquilo que eu falei no encerramento, da universidade se legitimar frente à sociedade. Ela não reconhece essa contribuição e essas inúmeras coisas que as universidades fazem. Realmente, a questão da vacina, nenhuma das universidades, elas estão, as mais promissoras são aquelas duas do INCOR, enfim. Agora, o que especialistas dizem? Que é importante você ter essas várias possibilidades, mesmo que demore mais, porque é importante você ter várias possibilidades de imunização.
pensando-se numa doença que muda, né, que é mutante. Vocês viram lá mais de 427 genomas, então que é importante sim você ter essas várias iniciativas e, quiçá, a gente não sabe se vão chegar a ser vacinas, quiçá elas possam se transformar em vacinas para que se tenha mais acesso e mais possibilidades de escolha. A professora Elizabeth Balbachevski, da USP, e durante a fala da Beth, a gente vai encerrar as questões, então quem quiser fazer mais alguma questão, coloca no chat, e aí a gente vai encerrando, né, para terminar por volta de 11h30, como combinado. Bom, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Ana. Eu acho que ela fez um estudo fantástico, absolutamente fantástico, compreensivo de todas as atividades. É muito interessante. Eu acho que as universidades brasileiras, elas estão respondendo a essa situação de crise de uma forma muito positiva. Por outro lado, eu compartilho essa preocupação do Leandro. Essa preocupação, ela é real, mas eu não colocaria todo o problema do outro lado. Eu acho que existe um problema, sim, de comunicação, digamos assim, de uma lógica. Eu e a Helena Sampaio, nós já discutimos isso num artigo, de uma lógica um tanto conservadora das universidades. Beth, você desligou o seu microfone, Beth. Eu desliguei, eu bati sem querer. Bom, então, como eu estava falando, quer dizer, primeiro, eu acho que a universidade pública, ela tem um problema de comunicação que vem da nossa parte. Eu acho que a gente tem este problema de comunicação, sim. Existe, digamos assim, alguns traços de uma lógica conservadora, e desculpe, essa é a palavra que eu tenho, hierárquica e conservadora, que nós herdamos da nossa trajetória histórica como uma instituição de elite, uma instituição que as universidades estaduais paulistas são esse exemplo, foram criadas para formar a elite do país. Então, por mais que a gente tenha incorporado toda a política de inclusão e tudo mais, nós ainda preservamos dentro da nossa cabeça essa lógica conservadora, né? Só para lembrar uma coisa evidente, por exemplo, nós não concedemos uma cidadania acadêmica plena para todos os estudantes da área de extensão. Eles são estudantes da nossa universidade, é através da extensão que nós alcançamos o maior público possível da nossa sociedade, mas esses estudantes, eles não entram na nossa contabilidade. E isso, para mim, é uma indicação dessa lógica de que, bom, só conta para a universidade quem é ou bacharelando, né, ou vai tirar o título de bacharel, que uma vez já me falaram que é o único título digno que uma universidade pode dar, ou vai tirar a pós-graduação. Eu acho que isso é um problema que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de atenção. Quer dizer, o problema está do outro lado, eu não estou minimizando o outro lado, mas o problema também está dentro de nós. Nós, lamentavelmente, temos uma tendência a falar com nós mesmos. E a outra coisa que eu acho que é o seguinte, nós temos um modelo de governança arcaico, um modelo de governança que não constrói canais estáveis de comunicação com aquilo que o meu chefe no Ministério da Ciência e Tecnologia chamava os ímpares, ou seja, os stakeholders externos da sociedade. Eles têm uma representação mínima dentro de um conselho universitário, uma representação que é completamente simbólica, não tem nenhuma capacidade de ação alternativa na dinâmica nas decisões da universidade. E isso, para mim, é um dos elementos mais importantes que faz com que a universidade sempre trabalhe dentro de uma lógica ofertista. Quer dizer, você oferta coisas, mas você não responde a demandas reais que vêm da sociedade. Você tem muito mais capacidade de produzir conhecimento e ofertar esse conhecimento
e vamos esperar que alguém use esse conhecimento, do que trabalhar numa rede de diagnóstico. Essas redes existem, mas elas têm pouco espaço para aflorar e, de fato, influenciar a nossa dinâmica, a dinâmica de decisão dentro da universidade. Bom, eu acho que basicamente é isso, acho que eu já falei demais, mas, Ana, parabéns, achei muito interessante o estudo que você fez. Posso só fazer um comentário? Estava com saudade de escutar a Beth, e a Beth sempre muito sábia e colocou os pontos, assim, corretos, acho que é uma ótima avaliação, Beth, estava com saudade de você, de escutar você, saudade da Cibele também, aproveitando aqui. Então, Ana, tem várias questões no chat que só reforçam, né, esses pontos que foram colocados pela Beth, pelo Leandro. Então, um comentário final e a gente vai encaminhando para o fim. Ana, você tem que abrir o seu microfone. A gente não se acostumou totalmente com essas reuniões e, enfim, webinários. Bom, eu vi que alguém colocou ali, eu tentei achar, não encontrei, eu vi que alguém colocou ali se eu identifiquei nas minhas pesquisas digamos assim, essa desesperança, enfim, depende, né? Como eu não entrevistei pessoas, não foi um contato aqui, um contato físico, então fica um pouco mais difícil, a gente se baseia em ou informações direto das universidades, ou que está vinculado na mídia. Uma outra vez, quando eu encontrei essas questões, mas essas reflexões em sites internacionais, em blogs internacionais, então tem um blog bem importante de notícias sobre universidades, reflexões sobre o Brasil nesse tom crítico, nesse tom de, olha, as universidades estão enfrentando perseguições, diversos problemas no Brasil, mas tem isso, tem aquilo. Então, eu encontrei mais nessas reflexões feitas no exterior, até no Times Higher Education, naquelas notinhas, enfim. No Brasil, a gente, nas notícias, geralmente, é uma notícia bem, digamos assim, sem se posicionar, só mostrando a ação. Raramente, uma outra vez, tem, olha, então as universidades estavam com problemas, mas é muito difícil, se for na grande mídia, você encontrar algum comentário nesse sentido, assim, de questões mais problemáticas, né? Você mostra simplesmente as ações. Então, no exterior, quando foram reflexões feitas por brasileiros aqui do Brasil, ou brasileiros que estão no estrangeiro, conversando a respeito do que as universidades vêm fazendo frente aos problemas que elas vêm enfrentando, aí você encontra essas reflexões. Bom, então, para encerrar, eu novamente eu agradeço pelo convite, e eu novamente peço desculpas, aconteceu algo que eu não sei, ainda vou ter que descobrir, porque eu já fiquei preocupada com a minha aula de quarta-feira. A exemplo da professora Bia, eu também incluí a Covid, eu até copiei a Helena, fiquei com muita inveja da Helena, daquela página dela lá, dela não, dos alunos dela lá no Instagram, que eu sugeri para os meus alunos, eu sugeri um trabalho em grupo em que eles têm que, a minha disciplina é Ciência, Tecnologia e Sociedade, e com foco na Covid-19. Então, é um trabalho em grupo para valorizar o trabalho em colaboração, e uma das possibilidades que eu dei, além de pôster eletrônico, gravaçãozinha, eu postei o link do site, como é que é, Quarentenar, para eles verem que eles poderiam fazer algo relacionado com a temática do curso, e com a Covid-19 poderia ser, então, por exemplo, uma página para a divulgação de conteúdo no Instagram. Então, assim, eu quero agradecer, e já me desculpei várias vezes, mas realmente estou transtornada com os problemas aqui, mas é isso, né? O ensino remoto, a interação remota tem desses problemas, e eu só tenho a agradecer pelo convite. Obrigada. Obrigada, Ana Maria, foi realmente uma apresentação excelente. Então, agradecer a Ana, agradecer a todo mundo que participou do debate, todo mundo que participou do nosso primeiro webinar, e convidando, então, já para o segundo, eu fui colocando aqui os avisos aos poucos, né? O próximo webinar vai ser no dia 13 de outubro, sobre o acesso e permanência no ensino superior durante a pandemia da Covid-19, com a professora
Rosana Ehring, da UFRJ. Quem precisar de certificado, escrever para o e-mail eventos@nep.unicamp.br, e eu coloquei também o link para ingressar na nossa lista de discussão, que quem não tiver ainda na lista, que aí recebe todos os convites. Helena. Isso, obrigada, Ana Maria, foi uma alegria ouvir você aí, né, e poder contar com toda essa plateia e esse público, né, no debate. Eu queria também, antes de encerrar, nós estamos aí com vários alunos, estudantes de pós-graduação inscritos na disciplina do programa, e eu gostaria de avisá-los que terça-feira que vem nós temos aula, vou enviar em breve o link do nosso encontro, né? O curso ele vai intercalar, né, a riqueza dos webinários aí, dos palestrantes convidados, e uma discussão nas semanas que não teremos o webinário, de discussão da bibliografia, de discussões de questões, vamos dizer assim, mais teóricas, né, conceituais do ensino superior. Tá? Agradeço a presença de todos e dizer que foi uma manhã muito proveitosa, Ana Maria, aprendi muito aí com você, com o que você nos trouxe sobre essas realizações das universidades brasileiras, tá? Agradeço a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau, até. Beijo para todos. Beijos. Beijos. Tchau, tchau, Helena, Ana, tchau, Beth. Gente. A todos.